Dai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmos 77, de 1 a 4. Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um culto matutino na nossa igreja, Igreja Batista Regular, no Jardim Amazonas. Vamos iniciar os trabalhos hoje, domingo, dia 9 de agosto de 2020. Vamos iniciar fazendo uma oração e eu peço para o nosso irmão Pedro Carapiá orar a Deus, pedindo a orientação e a aprovação de Deus para o culto que iremos prestar. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Vamos recitar o nosso tema anual. Em seguida, o nosso versículo. Vamos todos juntos numa só voz. Temos aqui o tema. Vamos lá? Discernindo o tempo. Os salmos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Ok, vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos entoar o Salmo 19. Perfeita
Vamos todos nos colocar em pé para fazermos uma leitura no livro de Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Iremos fazer uma leitura em uníssono, todos lerão juntos em uma só voz, louvando a Deus através desta leitura bíblica. Efésios capítulo 6, versos do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Amém? Eu peço para... Deixe-me ver. Irmã Simone, por favor, eleve a Deus e nos eleve a Deus em oração, agradecendo pela leitura de sua palavra. Amém. Muito obrigado, irmã. Obrigado a todos. Poder sentar. Antes de passarmos a palavra para a mensagem, a nossa abertura do culto matutino, ela está mais curta por conta da pandemia, do coronavírus. Nós estamos buscando ter um menor tempo no templo e, ao mesmo tempo, queremos não perder o tempo que nós estamos acostumados da mensagem. Então, por isso que a nossa abertura está sendo mais curta, para que o pregador possa ter uma maior liberdade, possa ter o mesmo tempo de que estamos acostumados para a hora da pregação, ok? E eu agora convido o nosso irmão Jairo Freire, que irá trazer a mensagem de Deus para essa manhã. Bom dia, irmãos. Bom, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 6. Nós vamos ler do 1 ao 9 e depois do 20 ao 25. Vamos todos juntos, Deuteronômio 6, de 1 a 9, e depois 20 e 25. Vamos lá. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, te ensinar, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardam todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e
Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse dia que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de estar aqui pregando a Tua Palavra. Te agradecemos também pela vida de cada irmão que está aqui hoje, que pôde estar aqui hoje, que o Senhor abra o coração de cada um, que possamos realmente aplicar na prática o que fomos falar aqui. E assim que te oramos agradecidos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre paz, mas o tema é alicerces firmes. Um tema bem conhecido, né, pelos irmãos. E como os irmãos bem sabem, não é preciso ser um pedreiro para saber que uma casa precisa de um alicerce. E todo mundo sabe disso, que uma casa ela precisa ter um alicerce. Então não precisa ser um pedreiro para saber isso. Também não precisa ser um engenheiro civil para saber que um prédio precisa de uma base funda. Não sei se os irmãos já viram uma máquina bem grande furando assim o chão. Eles furam até atingir a parte mais funda do solo, até atingir a rocha. Então, não precisa ser um engenheiro para saber que um prédio ou uma casa precisa de um alicerce firme para poder ser construída. Muitos chamam de alicerce, outros chamam de base. Muitos conhecem como sapata, a parte da casa, a sapata. Então, toda casa, a primeira coisa que uma casa precisa é de uma sapata, que é o nome mais comum. E outra palavra que também é usada é fundamento. Então, a Bíblia tem uma parábola que os irmãos creio que conhecem bem, que é a parábola dos dois fundamentos, que é conhecida também como a parábola dos dois construtores. E, em resumo, ela mostra dois homens que um construiu na areia e outro construiu na rocha. O que construiu na areia veio a tempestade e derrubou tudo. Mas o que construiu a sua casa na rocha, quando veio a enchente, a casa não caiu. Ele levou mais tempo para trabalhar, cansou mais, mas também o resultado final foi melhor do que aquele que construiu na areia. Então, em resumo, nós temos dois homens nessa parábola, um que trabalhou e outro que foi preguiçoso. Então, o objetivo daquela parábola é mostrar que temos que fazer nossa casa ou ter nossa vida firmada na rocha, para quando vier os problemas, tribulações, a gente possa suportar, porque as nossas bases, a nossa doutrina vai estar firmada no alicerce firme. E nesse texto que nós lemos, Moisés, ele orienta ao povo que fizesse isso também, que alicerçasse as suas vidas em bases firmes, em alicerces firmes. Ele não queria que o povo fosse preguiçoso, ele queria que o povo cumprisse os mandamentos que o Senhor havia dito em Êxodo, os 10 mandamentos. E nesse livro de Deuteronômio, em específico aqui no capítulo 5, ele faz uma revisão da lei, ele repete a lei, ele traz à tona novamente tudo de novo, porque aquele povo que ele tinha dado aquela orientação, basicamente nenhum mais estava vivo, porque o povo rodou 40 anos pelo deserto, então outra geração estava nascendo. Então ele tinha que trazer novamente esses mandamentos ao povo, para que o povo não se esquecesse. Então ele orienta o povo, dá o conhecimento ao povo, para que os pais dos seus filhos, daquela nova geração que ia sair, pudessem passar o conhecimento, não ficar apenas para si mesmos. Então, o conhecimento deveria ser passado aos filhos, a lei deveria ser inculcada no coração dos filhos, como nós lemos aqui nos versículos 6 e 7. Então, os ensinos, a lei, os mandamentos deveriam ser inculcados no coração dos seus filhos. E Moisés ele levanta a importância dos filhos obedecerem aos pais. O capítulo 4, lá no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino. No 4:15, guardai cuidadosamente a tua alma, para que não vos corrompeis, nem façais alguma imagem de escultura, nenhuma forma de idolatria, nenhum ídolo em forma de animal. Então, por que Moisés está falando isso de novo
aqui no capítulo 4, 15, porque lá atrás, como eu disse, é uma nova geração que vai surgindo. Então lá atrás o povo já tinha feito um bezerro de ouro, já tinha se corrompido, só porque Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, o povo já se corrompeu, não aguentou, queria adorar alguma coisa. Então ele fala novamente isso: não façais nenhuma imagem de escultura em forma de animal ou algo parecido. Há apenas um Senhor, como ele fala no versículo, há apenas um Deus. Então ele fala isso, né, porque anteriormente o povo já tinha cometido esse erro de fazer ídolos. Então Moisés sabia, né, nós vemos aqui o contexto, Moisés sabia que ele não ia mais entrar na terra prometida. Então o que é que ele fez? Ele tinha que orientar o povo e corrigir o povo o quanto antes, para eles não cometerem os mesmos erros dos seus antepassados. Então ele delega isso aos pais, que os pais pudessem passar esse conhecimento aos filhos. Então ele dá essa revisão no capítulo 5, ele faz essa mesclagem com o capítulo 6, né, e ele dá essa revisão, ele abrange toda essa lei novamente ao povo. No capítulo 9, versículo 6, diz: o povo é de dura cerviz. Então significa que mais na frente o povo ia ser infiel novamente. Então Moisés obviamente sabia com quem estava lidando. Então ele já dá orientação aos pais para que ele passasse aos filhos, porque mais na frente o povo ia endurecer o pescoço novamente e ia ter a cerviz dura. Então o objetivo que Moisés, a missão que Moisés deu aos pais era de ensinar os mandamentos aos filhos. Então Moisés insiste em dizer o seguinte: tu inculcarás esses mandamentos em teus filhos. Ele repete isso ao longo de Deuteronômios, não com essas mesmas palavras, mas ele repete: ensina a teus filhos, a tua geração vindoura. Então ele repete a mesma coisa em outras palavras, e o objetivo dele é esse: passe os ensinos aos seus filhos, ensine os mandamentos do Senhor aos seus filhos. Então, os pais, eles tinham essa responsabilidade, né, de ensinar os mandamentos aos seus filhos. Eles tinham essa responsabilidade, essa função de lançar alicerces firmes na vida dos seus filhos. E, baseado em tudo isso que nós falamos até agora, nós vamos pensar, irmãos, na seguinte ideia. Esse texto nos mostra que os pais devem lançar alicerces firmes na vida dos seus filhos para motivá-los a obedecerem à palavra de Deus. Então, esse texto que nós lemos, né, todo esse contexto que nós vimos, mostra que os pais devem lançar alicerces firmes na vida de seus filhos para motivá-los a obedecerem à palavra de Deus. Então, irmãos, quais são esses alicerces que os pais devem lançar na vida de seus filhos para motivá-los a obedecerem à palavra de Deus? Quais são esses alicerces? Nós vamos ver hoje 3 alicerces, poderiam ter mais, mas nós vamos ver hoje apenas 3 alicerces que os pais devem lançar na vida de seus filhos para motivá-los a obedecerem à palavra de Deus. Então, preste atenção nessa palavra, motivá-los. Então, a motivação deles para obedecer à palavra de Deus deve vir também do pai. O pai deve ser o influenciador principal aqui. Nós vamos focar nessa questão, mas preste atenção na motivação que os filhos vão ter, certo? Então vamos ver hoje 3 alicerces que os pais devem lançar na vida dos seus filhos. E o primeiro alicerce, eu queria que algum irmão, por favor, lesse os versículos de 1 a 3, para a gente ver o primeiro alicerce que os pais devem lançar na vida dos seus filhos. Versículos de 1 a 3, qualquer irmão, por favor. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados,
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que muito suceda e muito frutifiques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Obrigado, irmão. Então, irmãos, o primeiro alicerce que os pais devem lançar na vida dos seus filhos é ensiná-los a guardar os mandamentos do Senhor. Parece bem óbvio, né, aqui no texto, guarda os mandamentos, mas vamos destrinchar mais um pouco. Então, o primeiro alicerce que os pais devem lançar na vida dos filhos é ensiná-los a guardar os mandamentos do Senhor. Não é apenas ensiná-los a decorar um texto bíblico, é ensiná-los a guardar os mandamentos do Senhor. Então, guardar os mandamentos do Senhor deveria motivá-los a obedecer. Essa era a motivação, guardar os mandamentos do Senhor. Isso deveria motivá-los a obedecer a palavra de Deus. Então, não era simplesmente obedecer, né, porque eles iriam ter uma terra boa, frutífera lá na frente, que manda leite e mel. Eles iam ter facilidades, iam ter um lugar bom para morar, já que os antepassados dele não tiveram. Então, não era só por isso. Não era guardar os mandamentos porque ia ter uma coisa boa, mas porque o Senhor ordenou isso. O Senhor ordenou que guardassem os mandamentos do Senhor, né? Então, o primeiro mandamento com promessa é dito, né? Honra teu pai e a tua mãe, que seus dias serão prolongados. Então, os filhos eram ensinados a isso, a honrar pai e mãe. Os filhos não iam por si só aprender isso. Eles não aprendiam isso sozinhos. Alguém tinha que ensinar eles. Então, o mandamento de honrar pai e mãe é dito, obviamente, aos pais, para que os pais possam passar isso aos filhos. Então, os filhos só poderiam obedecer, só poderiam guardar se os pais mostrassem isso. Os filhos só poderiam fazer o que era correto se os pais mostrassem o que é o correto. Os filhos não iam chegar a isso por conta própria, não iam fazer isso sozinhos. Então, como eu disse, né, o capítulo 5 e o 6 eles poderiam ser mesclados. O texto hebraico original, os capítulos não são divididos da forma que a gente tem aqui. Basicamente, são todos juntos, né, um abaixo do outro. Então, basicamente, o capítulo 6 é a continuação do capítulo 5. Né? Tanto é, né, que Moisés ele insiste novamente aqui, pois são os mandamentos, os estatutos e juízos. Mas que mandamentos? Não tinha nada antes. É só a gente voltar nos versículos anteriores do capítulo 5, que ele está repetindo os 10 mandamentos, em específico no versículo 16, capítulo 5. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Então, o foco aqui, o significado dessa terra, estava se referindo à terra prometida. Né? O contexto aqui falava esse, da terra prometida. Então, desde o capítulo 4, né, Moisés chama o povo para ouvir os estatutos de Deus, para ouvir os mandamentos de Deus, chamando o povo a atenção para ouvir. Lá no capítulo 4 diz assim: ouve, ó Israel. Também diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos. No capítulo 5, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos. No versículo 27, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor. No capítulo 6, quando nós lemos: ouve, pois, ó Israel, ouve Israel. No capítulo 9, ouve, ó Israel. Capítulo 27, guarda o silêncio e ouve, ó Israel. Eu só citei algumas, mas tem outras muitas. Então, praticamente, o livro inteiro, né, de Deuteronômio é chamando o povo a ouvir a voz de Deus, né? Chamando o povo a obedecer os mandamentos do Senhor, para que o povo escutasse. Só que o povo, ele era um pouco moco, né, se fazia de doido, não gostava de ouvir. Mas na frente, se os irmãos verem os próximos capítulos, o povo volta a pecar novamente contra o Senhor, volta a tentar o Senhor. Então parece que não serviu, mas a missão de Moisés era passar essa ordenança ao povo, porque o Senhor lhe ordenou isso. Passar aos pais, porque o Senhor lhe ordenou isso. E os pais passariam aos filhos e os filhos seus filhos. Então esse era o objetivo que Moisés queria que fosse alcançado. Então, naquela época, quando as crianças elas atingiam uma certa idade,
geralmente 12 anos, que é a idade que é considerada uma idade de maioridade penal, digamos assim. Quando fazia 12 anos, a criança já tinha algumas atribuições diferentes, né? Não esperava chegar aos 18 anos. Quando tinha 12 anos, já era considerado assim uma personalidade que poderia ser trabalhada em outras áreas. Então, quando chegava em certa idade, antes desses 12 anos, os pais ensinavam coisas básicas aos filhos. Então, era obrigação de todo judeu e hebreu, aliás, ensinar pelo menos uma profissão ao filho. Era a obrigação ensinar pelo menos uma profissão ao filho. Isso é tão verdade que o próprio Jesus Cristo foi carpinteiro, trabalhou com seu pai de criação, então ele também esteve dentro da lei. Então, Jesus Cristo, obviamente, é nosso maior exemplo a ser seguido, e ele cumpriu tudo direitinho, que nenhum outro homem poderia cumprir. Então, até nisso, ele também se encaixa. O seu pai adotivo, José, de criação, ensinou uma profissão a ele, ser carpinteiro, trabalhar com o pai. Então, tudo isso era obrigação do povo fazer, como dizia os livros do Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, os pais tinham a responsabilidade de ensinar a história dos judeus, o que aconteceu no Egito, ensinar a história do povo de Israel atual, o que está acontecendo, para onde vamos, o que vai acontecer, né? Falar das maravilhas que Deus fez no Egito, o que foi que ele fez, de onde ele tirou eles, né? A escravidão que eles estavam, tudo isso os pais tinham que ensinar os filhos para que os filhos soubessem o que aconteceu antes deles. Não é só chegar no lugar, na terra prometida, e aproveitar de boa, né? Então, os pais tinham essa responsabilidade, passar o conhecimento aos seus filhos. Então, eles ensinavam com autoridade aos filhos guardar os seus mandamentos, né? Porque eles também guardavam os mandamentos. Então, eles só podiam passar aquilo que eles sabiam. Eles não inventavam coisas e nem pregavam que não viviam. Eles guardavam porque eles também guardavam os mandamentos do Senhor. Então, isso deveria ser passado de geração em geração. E, como eu disse, todo pai, todo patriarca deveria ensinar pelo menos uma profissão ao filho. E tem um ditado que era dito assim antigamente: que não ensina seu filho alguma coisa útil, na verdade o está criando para ser ladrão. Que não ensina seu filho alguma coisa útil, na verdade está criando para ser ladrão. Então, esse ditado tinha naquela época: se seu filho não serve para nada, então ele vai ser um ladrão. Então, uma coisa já eliminava a outra. Então, os pais obedeciam à risca a isso. Eles ensinavam seus filhos a guardar esses mandamentos. Quais mandamentos que temos aqui? Não matarás, não furtarás, todos esses mandamentos. Mas o principal e primeiro era: honra teu pai e a tua mãe, que era o primeiro grande mandamento, com promessa. Então, eles frisavam primeiramente nesse. Mas nós vamos ver que existe um mandamento ainda maior que esse. Então, quando os pais faziam isso, eles eram um exemplo de paternidade, né? Eram bem vistos por todos, por gentios, ímpios. Eles eram bem vistos porque a família tinha um pai, tinha um líder que cuidava deles, que ensinava a guardar os mandamentos. Então, o pai era um exemplo de paternidade naquela época. Mas hoje o mundo mudou, não é? O relativismo, ele tem se infiltrado, tem distorcido a verdade, né? A verdade tem sido menosprezada. O conceito de paternidade, nós sabemos, de família, tem sido distorcido. E tanto é que, não sei se os irmãos viram, mas recentemente, uma mulher que se dizia que era homem, que trocou de sexo, né? Agora é pai. E uma empresa de perfume aí, famosa, convidou essa mulher que agora é homem e que agora é pai. É estranho falar isso. Uma transexual, aliás. Ela se diz pai, se disse que não se achava no corpo de mulher, que era homem, agora é pai. E essa empresa comprou a ideia e agora ela é uma pessoa fazer a propaganda dessa empresa para representar os dias dos pais. Então, hoje, com isso, o mundo usa a imagem, usa o que está em alta, que é o homossexualismo, a seu favor. E, por incrível que pareça,
por muitas críticas que essa empresa teve, a empresa ainda aumentou seu lucro, né, de vendas por conta disso. Então, ainda ganharam dinheiro em cima disso. Então, essa pessoa que se diz homem, que agora é pai, né, representa, né, para essa empresa os pais. Então, eles usaram esse artifício para usá-la como uma representante dos pais, aquela que sabe cuidar do filho. Então, basicamente, eles se aproveitaram da situação. Só que, como eu disse, houveram críticas, essa pessoa respondeu às críticas dizendo o seguinte: tem gente que critica, mas tem gente que gostou e que acha legal essa inclusão. E ela deu uma outra entrevista dizendo o seguinte: sou muito temente a Deus e acredito que Ele não faz nada em vão. Se vim como vim ao mundo, com certeza eu tenho uma missão. A transexualidade é uma missão divina. Então, basicamente é isso que a pessoa defende, né? E fala isso em vídeos, internet, todo mundo segue a ideia. Mas, como eu disse, o mundo mudou, mas a palavra do Senhor não mudou, é a mesma desde sempre. Então, o que era abominação no Antigo Testamento, hoje ainda é abominação. O Deus dos antigos não mudou a sua maneira de ver o pecado. O pecado continua sendo o mesmo. O que era abominável antes é abominável hoje. Só que hoje tudo que é desprezível é exaltado, né, pelos homens. Tudo que é desprezível, tudo que é pecaminoso é exaltado pelos homens. E pior, ainda é divulgado para outras pessoas que não querem ver, que vejam também isso. Então, tudo que é abominável, o homem exalta. E a pergunta, irmãos, para a gente tentar entender, é como é que os pais estão lidando com isso? Como é que os pais lidam se por acaso acontecer isso, alguma situação semelhante ou próximo da gente? Como é que os pais estão lidando com isso? Será que os pais eles vão estar preparados para lidar com isso, com o homossexualismo? Será que os pais vão ter argumentos para defender a sua família? Posso dar alguns exemplos aqui. A Bíblia é cheia de princípios a respeito do homossexualismo. Por exemplo, Gênesis 1. E criou Deus o homem e mulher, e Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, nada de homem com homem aqui. Em Levíticos 18, 22 diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Em Levíticos também, 20, 13, diz: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Então, nada mudou, tudo isso ainda continua em vigência. Homem com homem, mulher com mulher, o que for que aconteça, o homossexualismo tem as ramificações, LGBT, LGBTWXY, tem várias letras aí, o máximo possível, para poder inventar novos gêneros, inventar novos caminhos, porque homem e mulher não vale a pena, tem que ser outras coisas diferentes. Então, os pais precisam estar preparados para isso também. Parece uma coisa inútil, mas sutilmente entra nas nossas casas, seja por um desenho que fale alguma coisa, alguns desenhos que tem até personagens assexuados, ninguém sabe se é masculino ou feminino. Então, essas coisinhas pequenas vão entrando e os pais não vão percebendo. Então, eles precisam estar preparados para isso. Então, como é que os filhos vão lidar com isso se os pais não sabem lidar com isso? Então, tudo parte da paternidade. O pai, que é o provedor, ele tem que estar preparado para isso. Porque o filho não vai estar, ele não vai ver um vídeo no YouTube como ser assim. Ele precisa de um pai que o instrua e o ensine o que é certo e o que é errado, o ensine o que Deus abomina e o que agrada a Deus. Então, o pai precisa lançar o alicerce firme, que é ensinar o filho a guardar os seus mandamentos. Lá em Isaías 45, 18, diz assim: a terra foi feita para ser habitada. Eu peguei só um trecho. Então, a terra foi feita para ser habitada. Muita gente já acha ruim, tanta coisa acontecendo, mortes, doenças, homossexualismo, política, finanças ruins. Então,
a terra foi feita para ser habitada. Quando isso for impossível, quando não tiver condições climáticas nem morais, a gente não vai estar mais aqui, pode ter certeza. Porque eu nunca vi um pai jogar um filho no meio da rua de todo jeito, largado, um pai que se preze. Ou então nunca vi um marido largar uma esposa no meio da rua de todo jeito, né? Da mesma forma, Cristo não largou sua igreja. Ele não largou por aí, deu para o mundo. Não, ele deixou no mundo para que a gente possa ser luz. Então ele deixou a gente aqui com objetivo. E ele vai voltar na hora certa. Então não cabe a gente ficar especulando, tantas mortes acontecendo, doenças surgindo, cada ano é uma doença diferente, e a gente acaba ficando desesperado se a gente não tiver isso em mente. Que Deus está no controle de tudo. Deus, ele rege tudo. Então, os pais devem ensinar isso aos filhos, até isso também. Devem ensinar os mandamentos do Senhor, ensinar a guardar os princípios que tem nesses mandamentos. Os pais devem fazer isso, é obrigação dos pais. Então, o filho pode perguntar: para que eu vou obedecer a meu pai? Qual é o objetivo? Qual o sentido de obedecer a meu pai? O texto diz: para que seus dias sejam prolongados sobre a terra, para que você tenha uma vida tranquila. Não quer dizer que vai ser uma vida sem problemas, mas pelo menos uma vida digna. Então, os filhos obedecem aos pais por esse objetivo, porque Deus ordenou, e para que eles possam ter essa bênção de terem os dias prolongados. Então, irmãos, esse é o primeiro alicerce que os pais devem lançar na vida dos seus filhos, para que eles possam ficar motivados a obedecer a palavra de Deus, que é guardarem os seus mandamentos. Vamos a mais outro alicerce. Eu gostaria que outro irmão, por favor, lesse agora os versículos de 4 a 9, para a gente extrair o segundo alicerce firme que os pais devem lançar na vida de seus filhos. Versículos de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão como frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Obrigado, Pedro. Então, irmãos, um outro alicerce que os pais devem lançar na vida de seus filhos é ensiná-los a amar o Senhor. Esse é outro alicerce que os pais devem lançar na vida dos seus filhos. Ensiná-los a amar o Senhor. A confissão de fé do judaísmo, judaica, a confissão de fé, ela é chamada de Shema, que é o termo hebraico. Esse é o nome da confissão de fé, que é chamada Shema. É um termo hebraico, né, que significa ouvir. Basicamente, é o que nós acabamos de ver. Ouve, ó Israel. Esse era o Shema, que era a confissão judaica que o povo deveria fazer todas as manhãs e todo final de tarde. Eles citavam o trecho aqui do versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles citavam isso todo dia no final da tarde, no caso, no final do dia para eles, né? Que o horário judeu, o dia termina às 6 horas da tarde. No caso, todo final de dia. Então, eles recitavam esse trechinho e pela manhã eles recitavam todo esse texto aqui, que era o Shema, que era a confissão judaica. Então, naquela época, né, todas as nações ao redor de Israel que haviam, adoravam outros deuses, né, falsos deuses. E Deus, né, através de Moisés, diz: há apenas um único Deus, né, nosso Deus é o único Senhor. Então, apenas Israel, diante de tantas nações, era o único que falava isso, que existia apenas um Deus e um único Senhor. Então, começou aí a entrada para o grande mandamento que Moisés queria que os pais ensinassem aos seus filhos. Né? Nos versículos 5, nós temos aí: amarás, pois, o Senhor, ou seja, é um imperativo.
não era opcional. Não é ame, por favor, ou se quiser, ame. Não, amarás, era imperativo. Ou era sim, ou era sim, não tinha outro termo, não. Então, os pais tinham que falar isso para os filhos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de que forma? De todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, essa era a maneira que os filhos deveriam amar o Senhor. Então, a palavra que é dita aqui no versículo 7, tu as inculcarás. A palavra inculcarás significa afiar. Então, quando a gente afia uma faca, a gente está inculcando ela. Então, a gente afia até ela ficar no ponto de corte. Então, se ela não ficar no ponto de corte, ela ainda está cega. Então, não foi bem afiada. Então, não serve para cortar uma carne, por exemplo. Então, inculcar significava isso, afiar. Então, eles deveriam afiar as crianças, deixá-las afiadas por dentro dos mandamentos e agora deveriam amar o Senhor. Então, os pais deveriam inculcar isso no coração delas para que elas pudessem amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Lá em 1 João 4,20 diz assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então aqui nós estamos falando de João, muito tempo depois desses escritos, mas o princípio já estava imbuído aqui em Deuteronômio 6. Se você não amar a Deus, como é que você pode amar o seu próximo? Lembrando que Jesus Cristo depois resume os mandamentos em 2, amar a Deus e amar o próximo. Então, uma coisa vai estar ligada à outra. Eu não posso amar meu próximo se eu não amar a Deus, né? Seria uma coisa estranha. Então, por eu amar a Deus, eu amo o próximo. Uma outra palavra interessante que nós temos aqui, no versículo 8, fala o seguinte: também as atarás como sinal na tua mão. Ele está falando que essas palavras deveriam ser colocadas no coração da criança, mas que também deveriam ser colocadas na mão e na fronte, no caso na testa. Aqui, o que eles estão dizendo aqui é que esse objeto é um filactério. Esse objeto que eles deveriam colocar na mão e na testa é um filactério, que é na verdade uma caixinha oca, né? E eles colocavam um pergaminho dentro com 4 passagens bíblicas. 2 passagens de Êxodo, falando dos primogênitos, e 2 passagens de Deuteronômio, que no caso é essa, de 4 a 9, e a outra lá do capítulo 11. Então eram 4 passagens escritas num pergaminho, dentro de uma caixinha, e era amarrado aqui na mão esquerda e colocado na testa. Então eles interpretaram isso literalmente. Levarás consigo na mão e na testa. Além de estar no coração, todos deveriam ver que você também tem na sua mão e na sua testa. No versículo 9 também fala que eles deveriam escrever nos umbrais. Então, as palavras amarás ao Senhor deveriam estar no coração deles, na mão, na testa e ainda nas casas deles, nas portas. Umbrais, no caso, né, conhecido como portal, umbrais, nessa parte que é o molde da porta, né? Então, eles deveriam colocar isso também nas casas dele. E a tradução de umbral do hebraico é mezuzá. Não sei se os irmãos já ouviram falar dessa palavra, mas mezuzá significa umbral. Então, o mezuzá foi feito, né, uma caixinha agora retangular, era colocada na entrada da porta, do lado direito de quem entra, virada para dentro, inclinada para dentro. Então, esse mezuzá tinha também as passagens bíblicas, né, de Deuteronômio e de Êxodo, e esse mezuzá, inclinado para dentro, mostrava que ali tinha uma família que servia ao Senhor, que amavam ao Senhor. Então, aquele símbolo externo mostrava para todos que ali tinha um pai que ensinou aos filhos como amar o Senhor, que tinha uma família que amava ao Senhor. E aqui é um mandamento, uma ordenança: amarás. Mas a pergunta que eu faço é: alguém aqui já foi forçado a amar alguém? Alguém aqui já foi forçado a gostar de alguém sem querer? Acho que ninguém foi forçado
alguém disse, me ame, ninguém foi forçado a dizer isso. Acredito eu que ninguém aqui passou por isso, de alguém chegar ao ponto de dizer, me ame e acabou. Só que aqui nós temos isso, né? Amarás, podia ser só esse trechinho mesmo, amarás e pronto. Não precisa nem falar o restante. Então, é uma ordenança, amarás. Então, acho que ninguém aqui passou por isso, né? Que alguém chegar em você e dizer, me ame, né? O correto seria passar pelas etapas, né? Conhecer a pessoa, conversar, passar a gostar e depois amar de fato. Então, a pergunta que eu faço novamente é, será que alguém seria forçado a amar? Existe alguém que foi forçado a amar? Outra pergunta, como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Ou seja, me ame e acabou. Pronto, só isso. Mas não lhe conheço, como é que eu vou lhe amar? Primeiro, eles deveriam guardar os mandamentos. Então, ele já conhecia o Senhor, sim, para poder amar. Então, era uma questão de lógica que ele faz aqui, né? Primeiro, ensine os mandamentos e depois, me ame, Deus falando, né? Amarás o Senhor teu Deus. Então, eles já conheciam, de certa forma, o Senhor. Então, como é que alguém vai gostar de outra pessoa se ela não conhece nada sobre ela? Paulo, quando fala em Atenas, ele prega sobre o Deus desconhecido, lá em Atos 17, sobre o Deus desconhecido. Então, os atenienses não poderiam adorar um Deus que eles não conheciam. Por isso que tinha lá, Deus desconhecido, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vê. Então, não tinha como eles amarem ao Deus que Paulo estava pregando se eles não conheciam, se eles mesmos tinham colocado o Deus desconhecido. Então, Paulo também fala, se não há quem pregue, como conhecerão a Deus? Então, há aqui uma linha de raciocínio bem interessante. Para eu poder amar alguém, eu preciso conhecê-la. Não é simplesmente chegar e amar e pronto. Então, como eu disse, eles guardavam os mandamentos e com isso eles poderiam amar ao Senhor, porque eles conheciam ao Senhor. Então, se os filhos não conhecem a Deus, se os pais não ensinam os filhos a amar a Deus, como é que os filhos vão amar a Deus se eles não conhecem a Deus? Se os pais não ensinam, como é que os filhos vão amar uma pessoa que eles nem veem, se eles nem sabem quem é? Então, os pais precisam mostrar isso aos filhos, mostrar que Deus é um ser de luz, invisível, poderoso, criador de tudo. Então, os pais devem inculcar desde sempre isso no coração dos seus filhos. E como eu disse, ninguém é forçado a amar, mas o amor, a partir do momento que você conhece a pessoa, o amor vai ser uma decisão. Você vai decidir amá-la por tal motivo. E no nosso caso, nós ainda estamos perdendo, porque nem isso nós fizemos. Deus nos amou primeiro. Ele enviou seu Filho para salvar o mundo, profetizado lá em Gênesis ainda. Então, nem isso nós também fizemos. Então, a gente conhece a Deus só aquilo que nos foi revelado pela Bíblia. Muitas coisas vão ser nos reveladas futuramente no céu. Então, nós não conhecemos completamente, nós não temos essa capacidade, somos finitos, não temos como conhecer o infinito. Então, o que nós conhecemos, aquilo que sabemos, nós podemos passar aos nossos filhos. E com o tempo, obviamente, o Espírito Santo é quem vai moldar o coração da criança, é ele que vai mostrar para a criança que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender do seu pecado, que ela precisa de regeneração. Os pais não têm encaixe nenhum nisso. O objetivo deles é mostrar o Evangelho, ensinar os mandamentos. O restante é o Espírito Santo de Deus que vai convencer os filhos a isso do seu pecado. Então, como eu disse, o amor ele resulta em uma ação, ele é uma decisão. Quando você conhece, é uma covardia você não amar a pessoa que você já conhece. Então é uma covardia, de certa forma, não amar a pessoa. Então, como eu disse, Deus nos amou primeiro, Ele deu seu único filho, o único filho que Ele tinha, Ele deu. Então, a maior prova de amor que existe. E amar a Deus não é por obrigação, amarás, mas é um privilégio. O único Deus que se comunica com a gente, o único Deus que criou tudo,
o único Deus que nos ajuda. Então, é um privilégio amar um Deus assim, né? É um privilégio servir um Deus assim. Então, isso deve ser ensinado pelos pais, para que os filhos possam amar a Deus e, em consequência disso, amar uns aos outros. Mas vamos caminhando, irmãos, para a gente ver o terceiro alicerce que os pais devem lançar na vida dos seus filhos. E eu gostaria que mais um irmão, por favor, lesse os versículos de 20 a 25, para a gente ver o terceiro alicerce que os pais devem lançar na vida de seus filhos. Olhe para o seu filho no futuro que perguntar, dizendo: que significam os teus testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou? Então dirá: seu filho, era um servo de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos inspirou com poderoso nome. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais de maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E daí nos tirou para nos levar e nos dar a terra que ele provavelmente prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perfeito bem, para nos guardar a vida como terceiro até hoje. Será para nós difícil que nós devemos dar a cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Obrigado, irmão. Então, irmãos, um outro alicerce, terceiro alicerce que os pais devem lançar na vida de seus filhos é ensiná-los a confiar no Senhor. Os pais devem lançar esse alicerce na vida dos seus filhos para que eles possam ser motivados a obedecer a palavra do Senhor, confiar no Senhor. Como eu falei, no início, Moisés estava preparando o povo para entrar na terra prometida. Uma nova geração estava surgindo ali, então ele já aproveitou para orientar aquele povo, aquela nova geração. E o povo, aquela nova geração, não sabia o que tinha acontecido antes. O versículo 20 fala isso: quando teu filho no futuro te perguntar. Então, se o filho chegar ao ponto de perguntar, porque ele não sabe, obviamente. Então, os pais, mais uma vez, deveriam dizer às crianças tudo aquilo que aconteceu anterior a eles, onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, quem era o ditador que estava escravizando eles. Tudo aquilo deveria ser dito às crianças, para elas entenderem quem era esse Deus, que elas tinham que guardar os mandamentos, quem era esse Deus que elas deviam amar e agora confiar. Como eu disse, se você não conhece uma pessoa, você não tem como amá-la. Mas quando você conhece, você guarda os mandamentos, quando você conhece e você ama, automaticamente a confiança já vem embutida nisso. Muitas pessoas podem conhecer muita gente, mas não confiar nelas, porque só conhece de vista. Mas quando você conhece de fato quem é, você passa a amar e agora, abrindo mais ainda, confiar nessa pessoa que é o Senhor Deus. Então os pais tinham que ensinar isso. Moisés sabia que Canaã teria, a terra prometida, Canaã teria muitas tentações, uma delas o leite e o mel, uma terra fértil para plantio, teria muitas tentações nesse sentido. Ele também a gente poderia pensar em outras possíveis tentações. O povo poderia achar que já venceu tudo e aproveitar as riquezas. O povo poderia também fazer alianças com outros falsos deuses de outras nações, já que Israel era a única nação que adorava um único Deus, as outras eram falsos deuses pagãos. Então, a advertência que Moisés faz também era que eles não fizessem aliança com esses povos também. Então, essa era uma possível tentação que poderia acontecer na terra prometida. Então, Moisés, ele não iria, e ele iria corrigir o povo, admoestar, orientando o que eles deveriam fazer, como eles deveriam caminhar, a quem obedecer, a quem servir, a quem amar e a quem confiar. Então Moisés deu esse conhecimento ao povo para passar de pai para filho. Moisés, no capítulo 7, vai falar mais sobre essa admoestação que eu falei, da infidelidade, que o povo voltaria a querer fazer alianças com o povo pagão.
Então, no capítulo 7, ele vai falar isso mais em específico. Mas Moisés advertiu o povo, né, desde Êxodo ele vem falando isso, né, que a geração mais velha ela teria que ensinar a mais nova, né? E muitas daquelas crianças nasceram naquela época, né? 40 anos o povo rodando no deserto, não tinha aquela geração mais. Então as crianças ali não sabiam nem o que tinha acontecido, então os pais tinham que dizer o que aconteceu. Então, além disso, os pais tinham que ensinar as crianças a serem gratas, porque eles, seus antepassados, sofreram na mão de um faraó e foram libertos pelo Senhor. Então, elas deveriam confiar, e essa confiança iria gerar uma gratidão. Elas deveriam ser gratas a Deus. Mas, no final das contas, Moisés, depois de tudo isso que ele falou, de advertências e possíveis tentações, Moisés queria que o povo entendesse só uma coisa, que a terra era do Senhor, não era a terra deles. Eles apenas iam estar lá, ocupando aquela terra. Eles iam ser inquilinos. A terra pertencia ao Senhor, não pertencia ao povo. O povo não podia se gabar, vamos para a nossa terra ali agora. Não, a terra era do Senhor. Ele tirou eles de um lugar, colocou em outros. Ele fez tudo isso com o seu poder. Então, ele é o dono da terra. A terra pertencia a ele. Então, o povo não deveria ficar especulando o que ia fazer, porque a terra não era deles. Eles tinham que obedecer ao Senhor. Então, o que Deus estava exigindo, basicamente era isso, confiança do seu povo, exigindo fidelidade do seu povo. Se bem que mais na frente o povo volta a ser infiel novamente. Mas Deus, como eu disse, nos amou primeiro, Ele nos elegeu, nos salvou, conhece nossas falhas, e Deus sabia que aquele povo poderia ser moldado, poderia ser transformado e passar esse conhecimento às futuras gerações, né? Ensinar que Deus era o único Deus verdadeiro. E falando em confiança, né, hoje em dia, muitos ateus, o ateísmo, muitos ateus, eles defendem a ideia que não existe um Deus, eles defendem que não existem deuses, aliás, eles defendem que não existe nenhuma forma sobrenatural de vida espiritual, mas a maioria deles só fala isso porque eles tiveram alguma experiência ruim com o Senhor. A maioria dos ateus tiveram alguma experiência ruim com o Senhor, alguma coisa não lhe foi atendida, alguma demanda que ele tinha não foi atendida, e ele ficou com raiva do Senhor e passa a dizer que Deus não existe. Então, a confiança que essas pessoas tinham era baseada em recompensas. Então, eles só acreditavam em Deus se tivesse alguma coisa em troca. Então, muitos desses ateus tiveram experiências ruins com o Senhor, alguma coisa aconteceu de errado para eles, que Deus não deu, e eles passaram a dizer que Deus não existia. Já que você não quer me dar, então eu vou dizer que você não existe. Basicamente foi isso. Então, muitos ateus não confiam por conta disso, porque eles baseavam a sua confiança em recompensas. E nós vimos, desde Gênesis até Apocalipse, né, que Deus é um Deus de relacionamento. O relacionamento, marido e mulher, vai ter a confiança. Da mesma forma, os pais aqui deveriam ensinar essa confiança que Deus tinha com o seu povo, porque era o único Deus que se relacionava com o seu povo. Era o único Deus que se comunicava, era o único Deus que mandava o maná, mandava a nuvem no deserto. É o único Deus que dava bênçãos ao seu povo, o único Deus que o povo podia clamar. Era uma ligação direta através de profetas, mas era uma ligação que o povo tinha com o seu Deus, sendo que outros deuses não tinham isso. Então, esse era o diferencial do povo de Israel. E mesmo assim o povo, né, era infiel. Mas Deus mostra isso para Moisés, e eles deveriam ensinar seus filhos a terem confiança no Senhor, porque era um Deus de relacionamento. Então, se os ateus tiveram algum problema com Deus, é porque eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles não tinham confiança em Deus. O relacionamento deles estava falido, né? Não tinha nenhum, aliás. Então, quando a nossa confiança ela está pautada em um relacionamento, né, vai ter uma comunicação, vai ter resultado.
Então, o nosso relacionamento, nossa confiança, ela é totalmente dependente do nosso relacionamento, seja com o que for. Se eu trabalho num banco e eu não confio naquela pessoa, eu não vou me relacionar com ela. Então, é basicamente isso. Então, se a minha confiança é dependente do meu relacionamento, isso aí pode ter consequências boas e ruins. Porque se eu tenho um péssimo relacionamento com Deus, se eu não confio nele, né, isso é um grave problema. Porque a confiança vai estar pautada em outras coisas e não no relacionamento. E não em querer saber sobre a Bíblia, em não querer se entregar aos pés de Cristo, em não jejuar, em não orar, em não cumprir os mandamentos. Então, o relacionamento vai estar cortado e a nossa perspectiva de confiança vai ser uma outra qualquer. Se Deus me der, então eu vou confiando. Até Ele me dar isso, eu vou confiando. Até Ele não me der mais, pronto, não existe. Então, basicamente, a nossa confiança em Deus, né, é totalmente dependente do nosso relacionamento com Ele. Então, se nós não estamos de bem com Deus, nós já ficamos abalados, né, tudo dá errado, tropeça, cai ali, faz dívidas, tudo está dando errado porque eu não confio mais em Deus. Mas quando está tudo certo, agora sim eu volto a confiar em Deus, o relacionamento ficou tudo bem agora. Então, vive uma vida de hipocrisia, de dualismos, de polaridade, uma vida de polaridade, uma hora sim, outra é não. E a Bíblia fala que nosso sim tem que ser sim, nosso não tem que ser não. Se a gente está triste, eu estou triste. Se a gente está feliz, a gente está feliz. Então, o relacionamento com Deus também funciona assim. Temos que nos entregar totalmente, nos relacionar com Ele, dizer os nossos pecados, nossas angústias. E fazendo isso, principalmente o pai, vai dar um exemplo a seu filho, mostrando que ele adora um ser maior que ele, que o pai não adora ele mesmo. Então o filho não vai querer idolatrar o pai dessa forma. Acontece muitas vezes dos filhos idolatrarem os pais. Não é todo o caso, mas muitas vezes os filhos idolatram tanto que se o pai fizer uma coisa errada, o filho segue também a coisa errada, porque há uma idolatria ali, de um filho para um pai. Então, quando o pai ensina que devemos adorar apenas a único Deus, então o filho também vai seguir esse mesmo caminho. Uma outra coisa é que muita gente acha que é mais fácil passar por problemas do que estar de bem com a vida, porque os problemas a gente pode ganhar forças, né, calejar as mãos, né, ganhar mais resistência, ganhar mais experiência. Os problemas a gente consegue crescer na vida cristã, todo mundo sabe disso. Mas um outro problema é quando vai tudo bem, quando tem a bonança, quando não está acontecendo nenhuma doença, nenhuma enfermidade, quando o salário está lá em cima, quando está tudo tranquilo com a saúde da família no geral, né? Todo mundo, parte de pai, parte de mãe, toda a família está bem. Então, quando está tudo bem, a gente se esquece de Deus. Basicamente, não generalizando, mas quando está tudo bem, é pior do que quando tivesse com problemas, porque a gente se esquece de quem deu aquilo tudo para a gente, né? Como essas crianças, nós falamos, iriam herdar uma terra que elas nunca lutaram para isso. Elas já iam pegar de mão beijada, né? Digamos assim. Então, elas iam ter uma recompensa que elas nem lutaram para isso. Mas Moisés afirma que elas deveriam conhecer e amar e confiar no Senhor. E confiar no Senhor não é só acreditar que Ele existe. Isso todo mundo fala no meio da rua. Mas é seguir os seus mandamentos. As ordenanças que Deus falaria para o povo seria matar outros inimigos, tomar a terra deles. Isso seria confiar no Senhor, porque Ele era o dono da terra. Então Ele queria que o seu povo escolhido tomasse posse daquela terra. Moisés fala isso desde o começo de Deuteronômios: a terra que passais a possuir, a terra que vos possuireis. Então ele fala várias palavras repetidas no livro de Deuteronômios que o povo ia possuir uma terra. Então ele está preparando o povo para isso. Então muitas vezes a bonança, terra prometida, terras frutíferas, poderiam ser um problema, porque o povo poderia esquecer de Deus. Então, alicerçar firmemente os mandamentos para que o povo não esquecesse do seu Deus.
Então, o pai ele tem esse objetivo de ensinar os mandamentos do Senhor aos seus filhos. E nada melhor do que o lar, né? A nossa casa, o melhor ambiente para a gente educar os nossos filhos, né? O melhor ambiente para preparar a criança para ser alguém na vida, preparar a criança para ser adulta, tomar responsabilidades. Lembrando que o pai sempre será o exemplo disso, né? Obviamente, o pai não precisa ser um empresário para saber sobre empresas. O pai não precisa ser formado em alguma coisa, em finanças, para saber sobre finanças. O ensino que era dado, que eu falei lá no começo, que os pais tinham a obrigação e responsabilidade de ensinar uma profissão ao filho, era um dever e necessidade. Eles sabiam que os filhos iam precisar daquilo, senão eles não iam arrumar emprego. Da mesma forma hoje, os pais podem ensinar conceitos básicos, simples, que na escola ele vai ver mais aprofundado, mas o pai, usando princípios bíblicos, vai ter um embasamento maior. Então, o lar, a casa, né, o domicílio, é um ambiente adequado para ensinar isso. Então, os filhos vão aprendendo com o pai, vendo o exemplo do pai. O pai também tem que entender que os filhos, como diz lá em Salmo 127, 4, diz assim, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então, se os filhos, usando o raciocínio, se os filhos são flechas na mão do guerreiro, significa que uma flecha é para ser atirada em algum lugar, não é? Então, não é para ficar guardada na aljava. Então, se a flecha é na mão do guerreiro, o guerreiro, o que ele fazia quando via o inimigo? Atirava na primeira oportunidade. Então, os filhos também são comparados com passarinhos também, que deixam um ninho, que saem, que criam forças, e as asas crescem e saem. Então, os pais têm que ensinar isso aos filhos, desde cedo. Mas um outro exemplo que também acontece, que os filhos são equiparados, são comparados com plantas. Os filhos são equiparados com plantas. Como assim? Muitos pais cultivam o filho, regam, adubam, mas eles crescem ali mesmo, parado, num canteiro, as raízes já estão grandes, saindo para fora, mas o filho está ali crescendo, mas não tem para onde ir, porque ele foi feito como planta, ficou plantado ali. Então, muitos pais dão muito conhecimento aos filhos, dão ensino, alimento espiritual, mas o filho fica ali plantado, ele só cresce para cima, não se move, né? Então, existe também essa comparação com filhos com plantas, né? A planta está ali parada, é ali o caminho dela, para cima, não tem para onde ela ir. Então, esse erro deveria ser evitado desde sempre, né? Os pais ensinando aos filhos isso, ensinando a constituir família, ensinando a aprender alguma coisa, ensinando a ser produtivo, ensinando a ser útil, a ganhar dinheiro com o próprio suor. O pai deveria ensinar isso desde cedo. Então, muitos filhos, eles percebem quando os pais são relaxados, né? Os pais, como eu disse, têm o objetivo de ser o padrão, o exemplo no lar, mas os filhos vão percebendo isso quando os pais são relaxados, quando os pais fazem de todo jeito, quando os pais ignoram, negligenciam a palavra de Deus, quando os pais deixam de ler a Bíblia, né? Os filhos geralmente seguem os pais, né? Os meninos gostam de ir com os pais, as meninas com as mães, e vice-versa, mas no geral é isso. Os pais vão dar exemplo aos seus filhos. Então os pais têm que ensinar desde cedo, né, os mandamentos do Senhor, como diz lá em Gênesis. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então deixa o homem a casa e forme outro núcleo, porque aquele núcleo já tem um líder, já tem um lar, já tem um líder ali dentro, já tem um pai. Então o filho vai crescendo, tem que criar um outro núcleo, uma outra família. Então os pais têm que ensinar isso desde cedo, ensinar os filhos a terem um relacionamento com Deus. E lembrando que se os filhos não têm um relacionamento com o pai, os filhos não vão confiar nos pais. Por isso que acontecem tantas mortes, porque os filhos não estão nem aí para os pais, os filhos não têm um relacionamento genuíno. Então, quando os pais inculcam que os filhos devem obedecer a Deus, vai acontecer um relacionamento ali, né? Pai e filho, né? Pais e filhos e Deus. Então, isso vai abranger para toda a família. Então, os pais precisam ensinar isso. Os
pais devem criar esse relacionamento com os filhos para que os filhos possam confiar neles. Então, irmãos, concluindo, como eu disse no início, né, esse texto nos mostra que os pais devem lançar alicerces firmes na vida de seus filhos para motivá-los a obedecerem a palavra de Deus. De que forma? Guardando os mandamentos, amando o Senhor e confiando no Senhor. Então, esses 3 alicerces que nós vimos hoje. Então, além de tudo isso, além do pai ensinar os mandamentos, né, obviamente, além do pai ser um provedor financeiro, ser um protetor do seu lar, né, ser um líder, ser alguém que dá proteção à sua família, ele principalmente deve ser um guia espiritual de sua família. Ele precisa ser o provedor espiritual de sua família, do seu lar, porque ninguém mais vai ser. Ele precisa ser. É o pai quem deve tomar a iniciativa de fazer um culto doméstico, é o pai quem deve orientar o filho nas suas dificuldades, é o pai que precisa estar ali sempre ajudando o filho no que ele precisar, ajudar nas suas dificuldades. Então, com isso, o pai tomando essa iniciativa, a sua esposa vai auxiliá-lo, né, de forma honrada, sabendo que o pai, o marido, né, que ela escolheu, o pai de seu filho, é um pai que é um guia, que é um provedor espiritual de sua família. Então, todos vão viver em harmonia, todos vão ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Então, o filho não deve amar a Deus só porque o pai disse, não é obedecer por medo, mas o pai deve ensinar o filho o porquê de amar ao Senhor, o que é que ele tem feito em nossas vidas, onde nós estávamos. Assim como os hebreus estavam no Egito, no pecado, escravos do pecado, nós também estávamos presos no pecado. Como diz lá em Efésios 2, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, os pais podem fazer essa ligação com hoje. Nós éramos do mundo, não conhecíamos a Deus, por isso nós não amávamos a Deus. Mas agora que nós conhecemos a Deus, nós podemos amar e confiar nele. Então, isso é que os pais devem fazer e ensinar seus filhos. E para concluir, irmãos, eu queria finalizar com um texto que já foi lido, mas eu queria ler novamente. Salmos 78, 3 e 4, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, não devemos encobrir conhecimento às futuras gerações. Temos que deixar um legado nessa igreja, deixar um legado na nossa família. Temos que ensinar às futuras gerações. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por tuas providências em nossas vidas. Te agradecemos também por cada irmão, por cada pai que está aqui hoje. Que o Senhor possa conduzi-los a serem fiéis nos seus lares e serem provedores da sua família. Que o Senhor esteja abençoando a todos, que o Senhor nos conduza para nossos lares, que o Senhor também esteja nos abençoando e que possamos, Senhor, confiar sempre nos teus desígnios e nos teus decretos. Nós te oramos agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmão Jairo, pela mensagem. Vamos cantar o hino Crer e Observar. Hino Crer e Observar. Confia
convido a irmã Rejane. Bom dia, amada igreja. É muito bom revê-los. Nós temos uma singela homenagem agora, que vai ser colocada aqui no Data Show, né, para os papais da igreja, certo? Eu peço a Jairo que possa colocar o vídeo. O que eu mais gosto de fazer com o papai? Brincar. Brincar, adorar e amar. Certo. Com meu pai, eu aprendi a Ler, escrever e andar. E também a brincar, a esperar. eu amo meu pai porque Ele brinca comigo. Ele brinca comigo. E ele é legal, fofinho e lindinho. Papai, nós te amamos. Tchau. manda um beijo. A gente ama. A gente ama você. Vamos te logo. Tchau. A gente tá morrendo de saudade. Tchau. O que é que você, Evelyn, o que é que você mais gosta de fazer com o papai? É brincar. Brincar? Ler livro. O que eu admiro no meu pai é? Coração. Quando penso no papai, eu penso em? Jesus. Com meu pai, eu aprendi a? Bíblia. Eu sei que o papai me ama porque Deus me amou primeiro. eu amo meu pai porque? Por quê que ama papai? Porque eu sou sapé que ele me morde. Eu te amo, papai. E hoje é hoje é seu dia. E o senhor é o melhor pai de todos. Adriel, por que você ama o papai? Eu amo o papai? Você gosta de fazer o que com o papai? Sim, papai. Eu amo o papai. E você gosta de brincar com o papai? Sim. Você brinca de que com o papai? Pega, pega. Ah, que bom. O papai é a? Cuxão. É coração. E manda um beijo pro papai. Beijo. Manda um beijinho pro papai. Com meu pai, eu aprendi a obedecer. Eu gosto de brincar com meu pai de bola. Eu amo meu pai porque eu gosto dele do fundo do meu coração. O que eu gosto mais de fazer com o papai é se divertir, fazer a tarefa, brincar, várias coisas de divertição. O que eu acho bonito do meu papai é ele estudando, ele trabalhando, ele brincando comigo. Quando eu penso no papai, eu penso em amor e ele também pensa em mim e amor. Com o meu papai, eu aprendo a ler, ele me leva para a escola. O papai me ama por quê? Por causa que ele gosta de mim, eu gosto dele. Ele tem amor por mim, eu tenho um amor bem grande no meu coração para ele. Várias coisas que eu gosto dele. Eu amo meu pai por quê? Porque ele é meu verdadeiro pai e ele gosta de Jesus, eu também gosto. Quando a gente obedece os pais, a gente também obedece a Deus e Jesus. Pai, muito obrigado por o Senhor ter me ensinado a amar a Deus. Eu peço um feliz Dia dos Pais. Muito obrigado por ensinar a ver Deus, a amar Ele, a fazer
tudo que Deus manda e o Senhor me ensinou muita coisa que eu vou utilizar na minha vida. Querido Pai, o que eu vejo no Senhor é um homem de Deus, honrado e que trabalha na sua obra. Muito obrigada por tudo, eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Alicia, o que você gosta de fazer com o papai? Eu gosto de brincar com ele, eu gosto de andar de caiaque, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de... Sempre é bem legal brincar e eu gosto de viajar com ele também. E quando você pensa no papai, quando eu penso no meu pai, penso em? Uma noite de jogos com bastante pipoca e filmes. Eu amo o papai por quê? Eu amo meu pai porque ele é um pai muito bom, porque ele tá sempre presente, tá sempre me ensinando a palavra de Deus. Ele é um ótimo pai e cuida bem de mim. Pra mim, ele é o melhor pai do mundo. Um beijo, papai. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Qual a comida preferida do seu pai? Churrasco. Eu acho que ele gosta de tudo. Quais as qualidades dele? Ele é honesto. Ele é gente fina. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Eu amo meu pai porque ele é o meu herói. O que eu mais gosto de fazer com meu pai? Eu gosto de assistir TV com ele. Com meu pai, eu aprendi a planejar. O que eu admiro no meu pai é a sua solidariedade, sempre estando pronto a servir, bem como também o seu grande coração. Com meu pai, eu aprendi a ponderar, a pensar bem antes de agir em qualquer situação. Quando eu penso no meu pai, eu penso em leveza, diversão, coragem e principalmente segurança. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Pai, falar sobre o Senhor é sempre uma honra. Poder relatar o quanto fomos abençoadas em tê-lo como nosso Pai. Todas as lembranças do seu cuidado, carinho e dedicação nos orgulha. Gratidão pelo acompanhamento na escola, pelas idas ao médico, pela parceria nas gincanas escolares, por todos os conselhos e as renúncias que o Senhor fez em prol do nosso cuidado. A gratidão se estende ao homem justo, íntegro, paciente e compreensivo que o Senhor é. Muito obrigada pelas conversas corriqueiras e pelos ensinamentos preciosos. Que o Senhor continue sendo um servo fiel ao Senhor. Que o nosso Deus continue te abençoando com muita saúde, para que nós possamos viver essa data por muitos anos, sempre com o mesmo sentimento de gratidão. Nós te amamos. Feliz Dia dos Pais! Quando eu penso no meu pai, eu penso em servir. Porque eu nunca conheci alguém tão trabalhador quanto meu pai. E alguém que gostasse tanto de servir quanto meu pai. Ele tem sido um exemplo em nossas vidas de servir a Deus, ao próximo, e tem nos ensinado muito. E o que eu mais admiro no meu pai é ele como avô. Ele está sempre presente, ele é muito amoroso com as nossas filhas. É um avô nota 10. Que Deus o abençoe e guarde e que sempre esteja em sua vida. Nós amamos o vovô Inácio. Bem, o que eu mais gosto de fazer com meu pai é, hoje em dia que eu moro longe, qualquer coisa fazer ao lado do meu pai seria maravilhoso. Mas eu lembro que quando eu era criança, meu pai ele construía carrinhos de madeira, tipo carriola, para colocar eu e meu irmão dentro e sair no quintal empurrando a gente, correndo. E eu lembro que era muito divertido, que nesses momentos eu ficava muito feliz, porque era tão gostoso de ver o carinho dele fazendo o carrinho para depois brincar com a gente. Era muito gostoso esses momentos. O que eu mais admiro no meu pai é honestidade, integridade, entre diversas outras qualidades. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que sempre que meu pai tinha algo assim bonito, que ele gostava, e alguém falava assim, nossa, que bonito, ele ia e dava pra pessoa. Eu falava assim, mas pai, você gosta tanto, por que você tá dando pra pessoa isso? E ele falava, minha filha, justamente por eu gostar tanto, é que eu vou dar pra outra pessoa. A gente só pode dar pro outro aquilo que a gente gosta, aquilo que é importante, especial pra gente, né? O que nos sobra é muito fácil, né? Dar, né? E eu lembro que eu aprendi muito com esse gesto dele, né?
E até hoje, assim, eu lembro muito dele nas coisas do dia a dia. Eu acho que até mostra que a gente não tem que ter apego material, né? Pelas coisas, né? As coisas são coisas, e é muito mais importante esse gesto, né? Esse carinho pra com o outro, né? O que eu aprendi com meu pai, eu acho que o mais importante que eu aprendi com meu pai, obviamente, foi sobre o amor de Deus, né? Mas em relação a caráter, dignidade, respeito ao próximo, acho que como realmente um ser humano tem que viver nessa terra respeitando o outro, né? Eu tenho certeza que nunca meu pai falhou nesse aspecto, sempre nos ensinou, né? Todas essas coisas. Eu sei que meu pai me ama, porque hoje em dia eu entendo que amor não é só carinho, não é só afeto. Amor é quando a gente, às vezes, briga com a pessoa, chama atenção, puxa a orelha, porque meu pai sempre me ensinou assim: minha filha, olha, eu te amo muito. Se você estiver indo pelo caminho certo, eu sempre vou estar com você. Se você for pelo caminho errado, eu te amo, mas você tá sozinha. E eu acho que isso foi uma lição muito importante pra minha vida, porque eu aprendi que o amor, ele é algo que, quando a gente ama uma pessoa, né, a gente se preocupa, a gente quer o melhor pra ela, né? Então, por mais que a gente ama, muitas vezes a gente tem que ser duro, tem que puxar a orelha, porque pra alertar a pessoa, né, pra levar a pessoa pelo caminho certo. E eu acho que essa foi das maiores demonstrações de amor, sabe, que ele sempre nos deu, e é algo que eu aprendi, que eu aplico na minha vida. E porque eu amo meu pai, por ele ser quem ele é, por ele ser exatamente como ele é, por todas as qualidades que eu descrevi aqui, né? Eu me sinto muito privilegiada por ter meu pai na minha vida, né? Eu vejo hoje em dia quantas pessoas, quantos lares, pessoas que não tiveram essa estrutura familiar, que graças a Deus eu tive o privilégio de ter. Eu vejo como meu pai, ele realmente exerceu e exerce o papel de pai, sabe? Ele e minha mãe, os dois exerciam as mesmas funções com a gente, com muito amor, com muito respeito. E meu pai sempre foi de fazer de tudo pela gente, podia cozinhar, podia dar banho, podia fazer qualquer atividade, sabe? Porque realmente a educação de nós dois era feita 100% pelos dois, e eu me sinto muito privilegiada por isso, sabe? Porque realmente eu tive um pai presente, realmente eu tive um pai que nos educou, que nos amou, que no momento de brincar, brincava, mas no momento de puxar a orelha, puxava. E eu dou graças a Deus por isso, porque infelizmente não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de ter um pai que realmente exerce o papel de pai, né? E eu quero desejar um feliz dia dos pais pra você, meu amor. Eu tô com muita saudade, sabe? Não vejo a hora de tudo isso passar, pra gente poder estar juntos novamente. Eu te abraçar muito. Agradeço a Deus pela sua vida, por você ser exatamente quem você é. Te amo muito, fica com Deus. Tchau, tchau. Bom, agora eu queria que os pais presentes, né, os pais que já enxugaram as lágrimas, né, que fossem um por um até aqui à mesa para tirar uma foto com o filho e pegar sua lembrancinha. Eu vou começar por Teodomiro. Vou pedir agora ao papai Antônio Manuel.
Agora eu vou pedir ao papai Wagner. Eu peço a Renato, Belle, a tirar foto com o papai. E também agora eu vou pedir ao papai Afonso, né, com Bianca, para que se aproxime à mesa para tirar foto. Lembrei de passar o álcool em gel. E cadê o papai Adalto? Aí, Evelyn. Evelyn pega a lembrancinha e dá pro papai. Ah, que linda. Pronto. Agora eu queria pedir a um irmão que orasse, né, pelos pais da nossa igreja, pelos que estão presentes, pelos que não puderam vir. E eu queria pedir ao irmão Wagner que fizesse essa oração. Pode ser, irmão? Vamos fazer essa oração agradecendo a Deus por esse culto. Senhor Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, obrigado, Santo Deus, por estarmos na Tua casa. Nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo culto que nós prestamos a Ti. Pedimos, ó Pai, que ele possa ter subido a Ti, ó Pai, com um aroma suave, porque foi prestado de coração, Santo Deus. Ó Pai amado, também te agradecemos pela mensagem que foi pregada, pela Tua palavra, ó Pai, que foi muito bem exposta pelo irmão Jairo. Que nós possamos, Santo Deus, aplicar em nossas vidas tudo que foi ensinado hoje. E, Santo Deus, nós te agradecemos por esse momento especial, Santo Deus, que é o do Dia dos Pais. Ó Pai amado, muito obrigado pelo vídeo que nós vimos, a espontaneidade dos nossos filhos, Santo Deus, a timidez, a coragem, mas, acima de tudo, o amor que foi expressado, Santo Deus, em cada palavra que foi dita pelas crianças, pelos jovens e até mesmo por adultos. Agradecendo a Ti, Santo Deus, pelos pais que o Senhor ofereceu, que o Senhor disponibilizou. Pai amado, obrigado pelos filhos que o Senhor nos confiaste. Obrigado, Pai amado, por sermos Teus filhos. Isso é muito mais especial, isso é muito mais gostoso, ó Pai. Leva-nos de volta aos nossos lares, traga-nos à noite, aqueles que podem, para estar aqui prestando um culto a Ti mais uma vez. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, um bom dia, até a noite, se Deus quiser.